o Vasco tava com a vitória nas mãos, o Vasco da Gama. Por que, Vasco da Gama? Vocês deram uma de Botafogo, com todo o respeito. Olha o gol! 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 Olha o gol do Vascão! Fase que tá o Corinthians. Vamos lá. Primeiramente, oi gente, bem-vindos mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, meu nome é Giovanna Helena, tenho 23 anos. E aqui no canal eu trago react de jogos de futebol, tanto em casa, tanto presencial, tá? E hoje eu vou trazer Vasco e Corinthians, né? Já comecei o vídeo daquele jeito, 1 a 0 Vascão. Hoje eu sou Vasco aqui, ó, desde que nasci, entendeu? Desde que nasci, Vasco da Gama. Então, vambora, Vasco 1, Corinthians 0, pô, 3 minutinhos, o Vasco já deu as caras, já imaginava que isso ia acontecer. A briga tá feia lá embaixo, né, tá bem disputado ali, entre Vasco, Corinthians, Bahia, o Goiás, pô, acho que o Goiás já era, né, depois que perdeu ali pro Cruzeiro, que o Cruzeiro também tá buscando ali os 3 pontinhos, tá buscando ali crescer no campeonato. Então tá aquela briga, né, entre Vasco, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, o América já era, Coxa já era, o Inter até que também não tá lá embaixo, mas tá 46 pontinhos, e a briga tá feia lá embaixo na tabela, né? O Vasco começou o campeonato daquele jeito, até que não começou tão ruim, aí depois ficou ruim, aí todo mundo começou, vai cair de novo, vai cair, aí chegou uma hora que o Vasco, pô, começou a surpreender geral ali. A troca de técnico mudou demais, o Vasco começou a surpreender todo mundo e tá melhor do que o Corinthians, na minha opinião, né? Tá fazendo jogos melhores, o Corinthians tá muito ruim, acaba de vir de uma derrota em casa pro Bahia de 5 a 1, isso não existe, tá? Acho que foi a pior derrota do Corinthians, né, nesse campeonato e em casa, porque assim, o Corinthians não faz um bom campeonato fora de casa, não faz. Só que em casa, beleza. O Corinthians é forte jogando em casa. A torcida leva o Corinthians lá pra cima. Inúmeras vezes, a torcida que trouxe a vitória do Corinthians, tá? Então, assim, muito mérito da torcida também. Mas, perdeu em casa de 5 a 1. Ninguém esperava 5 a 1. Então, o Vasco da Gama já joga melhor em casa também. Joga melhor em casa. Precisa do resultado. E eu acho que vai ganhar esse jogo, tá? Eu acho que o Corinthians faz gol porque eu acho que precisa fazer gol. Porque se o Vasco vencer esse jogo, o Bahia vencer o São Paulo amanhã, porque o São Paulo joga fora de casa. O São Paulo não faz um bom campeonato fora de casa. O São Paulo não venceu esse ano ainda fora de casa. Então, provavelmente, pode ser que dê Bahia, tá? Amanhã. Então, assim, se o Bahia vencer, o Vasco vencer, o Cruzeiro vencer, cara, entendeu? O Corinthians fica na zona de rebaixamento. Então, vamos ver se o Corinthians cai ou não cai esse ano. Tem o Santos também. Eu acho que o Santos e o Flu na Vila da Santos, pô, vai jogar com time reserva na Vila, então acho que o Santos vence. Se for isso que eu falei, pô, o Vasco não cai e o Corinthians cai. Eu prefiro o Vasco da Gama, né? Se eu fosse escolher entre Vasco ou Corinthians, eu prefiro 1000 vezes o Vasco. Que o Vasco fique na Série A. Muito, nossa, 100% Vasco, eu falei pra vocês, vascaína, hoje eu sou Vasco, tá? Então é isso, vamos embora pro jogo, 1 a 0 Vasco, e eu acho que esse jogo aí vai render muito, tá? Muito. Então, vamos embora. Gol. Caramba! Juliano tocou de cabeça, o Romero. Mas já? Romero. Que isso, Vasco? Vasco! Cara, eu já esperava um empate do Corinthians, já esperava. Conheço o Corinthians, é um time que pode estar perdendo, mas vai fazer um gol uma hora ou outra. Mesmo se tivesse, tipo, 3, 4 a 0 Vasco, eu falaria que teria gol do Corinthians, tá? Pelo menos um teria. O Corinthians mostrou algumas vezes esse campeonato, o empate, né? Por exemplo, contra o Grêmio. Aquele 3 a 3 que não era pra ter terminado 3, era pra ter terminado a vitória do Grêmio, né? Porque, enfim, teve todo aquele lance no final polêmico do pênalti e tal, enfim. Resumindo, já esperava um gol do Corinthians, mas eu queria mesmo, tipo, uns 2, 3 do Vasco primeiro, mesmo achando que seria muito difícil sair muitos gols nessa partida, mas, tipo, uns 2 a 0 Vasco, eu já ficaria, tipo, mais tranquila. 2 a 0 Vasco e tal. Aí já esperava um ali do Corinthians, então se eu fosse falar meu palpite, eu falaria 2 a 1 Vasco, tá?
ou 1-1 ali. Porque é um jogo difícil, é um jogo que o Vasco quer vencer, o Vasco quer 3 pontos, o Vasco precisa de 3 pontos, e o Corinthians quer vencer, precisa também de 3 pontos. Então, assim, é aquelas, os dois precisam vencer, só que só um vence, né? Um só vence, então, não sei, né, cara? Não sei o que vai acontecer nesse jogo. Por isso que eu falei que pode acontecer um empate. Se acontecer um empate, eu vou falar esse 1-1, tá? Tipo, não vai sair de 1-1, se for pra ficar empatado. Senão, vitória do Vasco da Gama. É isso, minha opinião. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos continuar acompanhando. 14 minutos de jogo, já tá 1-1. E ontem, no jogo do Cruzeiro e Goiás, onde ambos precisavam vencer também, ficou no 0-0 até os 90 e pouco, até o Cruzeiro marcar o gol da vitória. Então, o jogo aqui já vê que começou bem legal e bem movimentado. Todos os jogos às 9h30 da noite, chegou o Vasco Berrante. Gol! Gol! Que isso? Nossa, meu filho, você é maravilhoso. Vegete, você é o cara. E o cara já meteu gol, tem que continuar com essa vitória do Vasco. E que gol, né? 2-1 Vasco da Gama, um ótimo resultado, uma ótima resposta do Vasco. Só tá dando Vasco, o Corinthians fez aquele gol, mas não acho que tá bem na partida, tá? Vai tomar mais gols. Eu acho que o Vasco da Gama vai sair com essa vitória, vai sair com 3 pontos. 2-1 Vasco, 26 minutos, uma ótima resposta do Vasco. Jogando em casa ainda, uma ótima resposta, tá? Uma ótima resposta do Vasco da Gama. Dito isso, o Vasco não cai. Falei pra vocês lá no jogo do São Paulo e Cuiabá. Jogo do São Paulo e Cuiabá. Lá no meu Instagram. Eu falei, Vasco não cai. No jogo do São Paulo e Cuiabá. Porque eu também comentei do jogo do Corinthians e Vasco que ia ter na terça-feira. Então lá no meu Insta eu também comento sobre os jogos das outras semanas, os jogos dos outros times. E eu falei, o Vasco não cai. E o Vasco não cai. Escanteio cobrado pelo Fagner, toque de cabeça. Ai, não! Ai, não! De novo, cara! De novo! De novo! Que escanteio? Foi gol? Ah, é. Pelo escanteio. Cara, o Romero é chato. 2-2. Eu ainda acho, agora, né, no caso, que o Vasco no segundo tempo vai fazer o terceiro. O Vasco tava bem, o problema foi que começou a tomar essa pressãozinha do Corinthians, escanteio pro Corinthians. Pô, bola parada não tem como. Pô, e que marcação foi essa, né? Exatamente, sem marcação, porque, pô, sozinho. Sozinho. Vasco 2, Corinthians 2. Cara, o Corinthians... Cara, não sei como que o Corinthians conseguiu fazer esse empate. Era pro Vasco ter feito 3 gols já. Já era. Mas, ó, acho que não vai ficar assim. Tá? Foi o que eu falei. Ah, se vai ficar empatado, ia ficar 1-1. Não acho que o Corinthians ia chegar no 2-2. Chegou, 2-2. Mas eu ainda vou falar meu voto, Vasco da Gama. Não porque eu sou São Paulina, mas porque eu acho que vai dar Vasco. Ah, mas o Vasco não ganha do Corinthians há muito tempo. Eu acho que vai dar Vasco. Jogando em casa, precisando da vitória. Pô, eu acho que vai dar Vasco. Acabando o jogo, já vai apitar. Vai pro segundo tempo. Então que o Vasco da Gama consiga aí mais esse gol, que é super importante, tá? O empate ele acontece e o Corinthians é um time que, pô, ele empata geralmente, né? Ele geralmente tem essa característica de se tá precisando empatar, ele empata, surge gol do além, é sempre assim. O Corinthians é esse tipo de time aí. Então vamos ver esse segundo tempo, se que eu acho que dá pro Vascão fazer o terceirinho aí e segurar o jogo. Pode pintar Moscardo. Gol! Virou. Corinthians virou. Que isso? Que isso? Corinthians virou contra o Vasco. Vai acabar 3-3. Cara, é impressionante que tudo que eu falei foi ao contrário, né? Tudo que eu falei foi ao contrário, tudo. Impressionante. 18 looks tem esse menino. Olha isso, cara. Passe do Renato Augusto. Sempre, né? Sempre tem que ter a participação dele. Olha aí. 3-2. Essa vitória pro Corinthians dá 3 pontinhos ali. E, pô, ajuda muito na tabela. Mas eu acho que agora o Vasco vai voltar a pressionar como no primeiro tempo. E eu não vou falar que vai fazer o empate, porque tudo que eu falei agora é o contrário, né? Então eu vou falar que
Agora a chance do Vasco empatar, ela é muito grande. 44 minutos do segundo tempo, o Vasco da Gama ainda tá perdendo de 3-2 pro Corinthians. O Corinthians virou o jogo, cara. O Vasco tava com as mãos na vitória, com as mãos nos 3 pontos, desde os 3 minutinhos até tomar um empate logo em seguida, logo no primeiro tempo ainda, sei lá, em 15 minutos, assim, já tinha tomado empate. Depois a virada, né? Fez mais um e depois tomou a virada. E é muito ruim essa vitória do Corinthians pro Vasco. Porque se o São Paulo amanhã perde pro Bahia fora de casa, afunda mais o Vasco. Afunda mais o Vasco. Olha lá. Ai, Peque. Ai, oh, essa bola entrou. Meu Deus. Meu Deus. Pensei que essa bola tivesse entrado, cara. Na linha ali, defendido. Ah, não. Quase. Cara, o Cássio tá cansado, hein? Porque o homem trabalhou hoje, hein? Pô, o Vasco chegou algumas vezes, bem perigoso ali. E tá pressionando, hein? O juizão deu 7 minutos de acréscimo. O Vasco tá pro tudo ou nada. Tá pressionando, tá chegando. O Corinthians não pode tomar esse empate. Mas, cara, vai ser muito difícil o Vasco empatar. Vai ser muito difícil. 6 minutinhos agora. Faltam 6 minutinhos. Fundo de campo, passou pelo Zé Vitor, invadiu a área, pode pintar. Gol! Ah não, Vasco da Gama. Vasco da Gama. Não é possível. O Vasco da Gama, não é possível. Beleza, vamos lá. O que a gente entende do tudo ou nada? O tudo ou nada vamos pro tudo ou nada. Beleza. Você deixa a tua linha defensiva mais aberta. Isso acontece. Ótimo, beleza. Até aí, ok. Mas, pô, tomar virada pro Corinthians, um time que também tá lutando na zona de rebaixamento. Que veio de uma derrota em casa de 5-1, tomar essa virada de 4-2, não existe, né? Não existe. Em casa ainda, cara. Que isso, Vasco? Tá dando uma de Botafogo, Vasco da Gama. Que isso? Bom, já era. O Vasco não ganha mais o jogo. Não ganha. Não tem como. Não tem mais tempo. Tá? Já estávamos ali no fim do jogo. Faltando minutos para acabar. Tá? Poucos minutos para acabar. O Corinthians faz mais um gol. Começou perdendo logo no começo. Logo nos 3 minutos. A torcida já tá indo embora. E 4 é muita coisa. Não acho que o Corinthians foi brilhante no jogo, mas claro que fez o resultado e é isso que importa. Tá? É isso que importa, você fazer o resultado e você vencer. Faz um ótimo resultado de 4-2, mas pô, o Vasco não poderia ter deixado isso acontecer. Tem esse tabu de não vencer o Corinthians há 12, 13 anos, mas pô, tomar uma virada de 4-2 é muita coisa, cara. É muita coisa. O Vasco tava jogando melhor, na minha opinião, né? Tava jogando melhor e tomou essa virada aí. Muita coisa. Não pode. Agora o Vasco se iguala à mesma pontuação do São Paulo. Mas o São Paulo ainda joga amanhã contra o Bahia fora de casa, né? O São Paulo não faz um bom campeonato fora de casa, não venceu até agora. Eu até falei que o São Paulo ia vencer fora de casa contra o Palmeiras, né? Acabou tomando 5-0, não venceu. E aí depois eu falei que o São Paulo ia vencer fora de casa contra o Bahia, por causa do Rogério Ceni, né? Mas eu acho muito difícil, que o Bahia também precisa sair da zona de rebaixamento e o São Paulo não vai bem jogando fora de casa, então vai ser difícil uma vitória amanhã, tá? Mas, enfim, tá a mesma pontuação do Corinthians nesse exato momento. A torcida do Vasco tá indignada, cara. A torcida do Vasco tá indignada. Eu tô indignada também. Acho que tá geral indignado. Mesmo quem não é vascaíno, quem não é corintiano, eu tenho certeza que tá de olho nesse jogo. Tá de olho nesse confronto. Corinthians e Vasco é sempre um confronto muito pegado, né? Sempre. Tem uma rivalidade, querendo ou não. Essa rivalidade, ela existe. E ainda mais com os ânimos à flor da pele, né? Ambos precisando ganhar, ambos precisando, cara, que loucura. 4-2 é muita coisa.
É muita coisa. Aí eu sei que vai ter muitos comentários aqui falando, do Corinthians é o time não sei o quê, Corinthians é o time da virada, Corinthians é Corinthians, não sei o que, timão. Só que, mano, bizarro o que aconteceu aqui. Pô, eu tava torcendo muito pro Vasco, muito, muito. Tá rolando briga dentro do campo, tá rolando briga na arquibancada, tá rolando briga em tudo, cara. Tá todo mundo indignado. 4-2 é muita coisa. Acho que o Vasco não era o cenário que era pra ter acontecido. Esse cenário. Não era. Vem do jogo. Não era. Só que depois que tomou o 3, o Vasco mudou em campo, né? O Vasco não tava mais o Vasco do começo do jogo. O Vasco sentiu o gol e depois tentou ir pro tudo ou nada e acabou tomando o gol que a probabilidade de acontecer era grande, porque você vai pro tudo ou nada, é assim mesmo. Foi pro tudo ou nada e deu nada. Tomou mais um gol do Corinthians, que eu sei muito bem como é que é. E o Corinthians é um time que sempre faz gol logo no finalzinho, né? Contra o América Mineiro, o Corinthians fez gol no último segundo. Contra o São Paulo, sempre. É inevitável, principalmente na Neoquímica Arena, né? Quando o jogo é na casa do Corinthians, sempre. Então, o Corinthians tem uma característica de fazer gol sempre no final. É bizarro. Eu sempre falo isso. É bizarro. E apita o jogo pela última vez. Corinthians 4, Vasco 2. Uma loucura o que aconteceu hoje em São Januário. Bizarro, né? Uma loucura o que aconteceu hoje. E uma loucura o que vai acontecer essa semana ainda, né? Tenho certeza que essa tabela vai se movimentar bastante. O Corinthians joga com o Inter. E você sabe que Corinthians e Inter não sai de empate, né? Não sai do empate. Corinthians e Inter é assim mesmo. Lá em Porto Alegre. Um empate pro Corinthians não é tão ruim. E o Bahia e São Paulo, o empate não é tão ruim. Mas se o Bahia venceu o São Paulo e o Corinthians venceu o Inter, meus amigos, aí pro Vasco já azeda. Mas vamos continuar acompanhando, vamos continuar de olho. Tá? O Vasco tinha tudo pra vencer ou empatar esse jogo. Infelizmente esse é o futebol, né? Ele é bem imprevisível, você nunca sabe o que vai acontecer. E deu a vitória do Corinthians mais uma vez em cima do Vasco da Gama. Com isso, o Corinthians vai para 11º, só fica ali, né, atrás de São Paulo, que nem eu falei, com 47 pontos. O Inter tem 46, né? Joga depois com o Corinthians. E, enfim, né? O Vasco ali, ó, 42, Bahia 41, Goiás 35. O Goiás já tá praticamente ali rebaixado, tá? Praticamente, a chance bem maior do que sair, né, da zona de rebaixamento. Então vamos continuar acompanhando, né? Esse foi o vídeo, foi um jogo louco, né? Jogo louco. E inclusive, olha, eu sei que tem corintiano aqui, sei. E eu fiz o jogo do Corinthians e São Paulo feminino, final do Paulistão. Tem vídeo no canal, foi um resultado de 4-1, tá? Link na descrição, se quiser assistir. Foi horrível também, né? Porque foi na Neoquímica Arena. E o Corinthians, da equipe feminina, foi campeão em cima de São Paulo. Então é isso. Esse foi o vídeo, esse foi o jogo. Espero que tenham gostado. E pô, Vascão, eu tentei torcer daqui, mas não deu certo. Beijos, fui.